O Eterno, no relato da sua criação, fez questão de mencionar que em 6 dias ele criou todas as coisas que existem. Mas no 7º dia ele descansou e santificou este dia para que seus servos possam também fazê-lo assim como ele fez, dando um exemplo para todo ser humano, todo ser vivente. E também outra vez, quando ele entregou a sua Santa Torá para o seu povo, ele escreveu com a sua mão: Zahor et Yom HaShabbat Lei Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Isso é um testemunho que está até hoje permeando a todos os servos do Eterno, espalhados sobre os 4 cantos da terra. E a estes servos eu desejo um Shabbat Shalom, que nós possamos finalizar essa porção maravilhosa, Vayet Hanan, quando Moshe, no seu discurso, começa a relembrar as 10 maravilhosas palavras que o Eterno proferiu com a sua boca para todo o seu povo e escreveu em 2 tábuas de pedra, representando a eternidade dessas palavras que até hoje chegam às nossas casas, aos nossos lares, aos nossos ouvidos, para que possamos ter a oportunidade de colocá-las em prática dia após dia da nossa vida. Queria agradecer a todos os irmãos que estão presentes e que vêm acompanhando esse nosso estudo, que estão a todos os dias aí da semana, nos estudos que nós temos semanais, acompanhando e buscando aprender mais um pouco e a partir desse momento colocando em prática no seu dia a dia, vocês possam permanecer firmes nesse caminho. Recebi um texto de uma irmã falando que no local, em Goiás, eles estavam acompanhando os estudos, mas estavam se sentindo sozinhos. Sintam-se abraçados por todos nós aqui que fazem parte do Techuvá Total, desde o Murim até todos os irmãos que estão no chat, com todo amor, um ajudando o outro, um conversando com o outro, e que nós possamos estar sempre juntos em união. O Eterno, no momento devido, vai levantar uma pessoa para acompanhar você, caso seja necessário. Fisicamente, né? Mas hoje nós temos esse meio onde nós podemos nos comunicar e faz com que a palavra do Eterno possa ser levada de uma forma organizada, uma forma correta, sem nenhum acréscimo à sua palavra, sem retirar nada da sua palavra. É o que nós estamos estudando nesses 2 estudos que nós fizemos ontem à noite e hoje pela manhã, que agora de tarde nós possamos finalizar esse estudo. Eu vi quem riu, viu? Da minha foto lá. Não podia rir, viu? Foi só uma ilustração para vocês entenderem o que é um fecele. Você não poderia estar rindo, rapaz. Rapaz, tem gente rindo até agora. Ah, vocês estão demais, viu? E nós vamos finalizar essa... Não está aqui na tela, não está agora. Essa maravilhosa porção, mais uma vez, agora com o chamado Eterno. Aquilo que Moshe escreveu e até hoje está nos corações de milhões de pessoas. Milhares e milhões de pessoas. Então, esse discurso de Moshe é uma continuação. Lembre-se, não houve pausas. O que as divisões, separações de capítulo e versículos foram colocadas posteriormente. O discurso de Moshe, ele começou, vamos botar assim, de manhã, terminou no começo da tarde. Então, o discurso de Moshe, ele foi contínuo, não houve interrupções. Evidentemente que a gente vai ver Moshe mudando de tópico durante esse discurso. Alguns tópicos são alternados, né? Moshe depois começa a relembrar instrução por instrução do Eterno, mandamento por mandamento. Moshe vai trazendo interpretações sobre algumas instruções. Porém, nesse momento específico,
da porção Vait Hanan fala justamente desde o início das 10 palavras do Eterno. A gente teve no princípio Moshe começando a fazer o povo, aquecendo o povo para poder ouvir essas 10 palavras. Muitos ali não estavam presentes nesse momento que o Eterno reuniu o povo no Monte Sinai para outorgar, para dar essas palavras para o povo. Muitos nasceram depois desse tempo, outros eram crianças, não entenderam direito. Porém, Moshe, ele começa explicando que essa Torá, essas palavras não poderiam ser alteradas. E agora, Moshe está dizendo, depois que eles ouviram a palavra, essas 10 palavras, coloquem no seu coração. Digam através dos seus atos que o Eterno é o único Elohim que vocês vão ter em sua vida. Vocês não farão outra imagem de escultura, não seguirão outras autoridades que dirão para você descumprir essa vontade do Eterno. Pois só assim vocês terão a vida em plenitude. Só assim vocês realmente herdarão essa terra. Só assim o Eterno estará no meio de vocês. Então, quando Moshe, meus irmãos, no seu discurso, né? Ele fala: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, que ouve Israel, Adonai, o nosso Elohim, Adonai é um. Não existe outro Elohim que você possa colocar no lugar do Eterno. Muitos fazem, né? Dizem servir ao Eterno, mas servem também a outros Elohim. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, se eu não me engano. É 1 Reis ou é 1 Crônicas? Quando o povo de Samaria, eles retornaram, né? O rei da Síria enviou um sacerdote para ensinar o povo dizia servir ao Eterno, mas também servia além dele a outros Elohim. Até hoje isso acontece. Muitos dizem: não, eu só sirvo a ele, não tenho outra autoridade diante de mim. Mas descumprem a palavra do Eterno. Isso é servir a outro Elohim. Porque servir é você se colocar num patamar de obediência ao seu Senhor. Então, se seu Senhor diz: eu quero assim, e você faz de outro jeito, você não está servindo a ele não, meu irmão. Você está servindo a outras autoridades, a outras pessoas, outros seres, ou qualquer outra coisa que seja diferente daquilo que o Eterno que você diz servir ordenou. Então, se outra pessoa fala algo diferente do que o Eterno falou e você segue a essa pessoa, você está fazendo dessa pessoa o seu líder. A autoridade em sua vida. Automaticamente você está fechando a porta do Eterno, para o Eterno do seu coração. O Eterno não divide a sua glória com ninguém. Então, se vocês observaram, eu coloquei como tema o testemunho que vem do coração. O testemunho, porque estão observando aqui no texto a letra E grande e a letra Dalet grande, maior do que o tamanho que está normal nos textos. Os escribas mantiveram essas letras assim, porque desde quando eles foram copiando, sempre estava maior. Então ele repetiu, né? Disse: vamos repetir. E a junção dessas duas palavras forma uma palavra Ed, justamente testemunho. Por isso que eu digo que o testemunho vem do seu coração, porque dentro dele estão as palavras do Eterno. Dentro dele está a obediência ao único e verdadeiro Elohim. Não existe outro que possa compor e dividir espaço no seu coração com o Eterno. Se você coloca outro, ele já sai. Ele é um cavalheiro. Ele diz: tá bom, você não quer, eu vou me retirar. Pode seguir o outro. O Eterno é zeloso. Ele não divide com ninguém a sua glória. Esse espaço está reservado apenas para uma autoridade.
Muitos colocam milhares de autoridades na sua vida. Uma pessoa fala uma coisa, ele vai. Uma pessoa fala outra, ele vai. Por isso que o Shema, ouça Israel. Preste atenção. Dê ouvidos. A quem? Ao Eterno. Ouça que só há um Elohim. Não vai ter 2, não vai ter 3, não vai ter 4, não vai ter 1000. Dentro do seu coração só pode haver um Elohim. Ele não vai repartir a sua glória com ninguém. A gente logo pensa, meus irmãos, que essa palavra testemunho é uma frase que deve estar acompanhada do proceder da sua vida, daquilo que você pratica no seu dia a dia. Essas palavras estão no seu coração, você vai expô-las, vai expor essas palavras, vai demonstrar que você segue a esse Elohim através do seu dia a dia. Não basta apenas dizer que o Eterno é um, mas também é necessário ter uma vida que comprove que não existe outro Elohim no seu dia a dia, na sua vida. Essa caminhada, meus queridos, de Techuvá, essa caminhada de Techuvá, em alguns momentos, como a gente sabe, são 42 estágios, é uma caminhada que só você e o Eterno podem fazer juntos. Subir um degrauzinho, subir outro. Porém, a cada degrau, o Eterno, na sua misericórdia, levanta pessoas para lhe auxiliar, para dar uma instrução, para dizer, olha, meu irmão, você está subindo assim, mas não era melhor você tomar cuidado com isso aqui também, não? Que é o papel, todos nós aqui da Techuvá Total, que dá, contar nossas experiências, como nós vencemos alguns obstáculos que estavam se interpondo na nossa caminhada, e como o estudo da Haftarah, né, que a gente estudou no domingo passado, iniciando essa semana de estudos sobre essa porção maravilhosa, quando eu citei lá o texto relacionado é de Yeshayahu, capítulo 40, né? Preparai o caminho para a vinda do Eterno, né? Nós, da Techuvá Total, somos aqueles que vamos ali, tem um buraco na pista, a gente tá indo lá com o carrinho de mão, botando barro e cobrindo. Tem umas pedras, vamos tirar lá com a enxada, vamos retirar essas pedras. Para que essa boa mensagem chegue até os servos do Eterno, a qual ela foi direcionada, que estão precisando dessa palavra, ela chegue sem interferência, sem nenhuma intercorrência até essas pessoas. Ela não chegue distorcida. A gente só vai ali preparando o caminho para que você que está aí possa ouvir e posteriormente colocar em prática e assim ensinar também. Ser mais uma dessas pessoas que vai lá retirando os obstáculos do caminho. Porém, a caminhada de Techuvá, meus irmãos, no deserto, é você e o Eterno. Só Ele pode sondar a verdadeira intenção do seu coração, se é de obedecê-lo, se é de cumprir a sua instrução, se é de amá-lo com todo o seu coração, de servi-lo com toda a sua vontade, com todas as suas forças. É uma caminhada que só você e o Eterno podem continuar juntos, né? Muitos vão passar meses, anos no mesmo degrau, mas depois ele vai lá e anda. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. Mas, meus irmãos, nessa caminhada, o nosso Criador, sua grande misericórdia, ele não definiu um prazo. Ele não definiu um tempo. Yeshua, contando uma parábola, ele diz, olha, um dono de uma terra precisava de pessoas para fazer um serviço, e ele foi de manhã, logo cedo, no primeiro horário, e contratou as pessoas por 1 denário. E ele, vendo que o serviço era grande e ainda não daria tempo para fazer aquela colheita,
Quando deu mais ou menos 10 horas, ele foi lá de novo e encontrou algumas pessoas e disse: vocês querem trabalhar? As pessoas disseram: nós queremos. Mesmo não sendo logo cedo, quando as pessoas estão prontas para trabalhar, né? Essas pessoas se dispuseram a sair de onde eles estavam para ir trabalhar. E qual era a recompensa? 1 denário. Mais tarde, de 2 horas da tarde, esse dono dessa vinha, dono dessa plantação, foi lá mais uma vez e disse: rapaz, não vai dar tempo, vou chamar mais pessoas se tiver. Foi passando gente jogando bola, tinha gente jogando bola, um exemplo. E ele disse: vocês não querem parar esse jogo aí e ir comigo trabalhar? Vou oferecer para vocês 1 denário. E essas pessoas pararam o que estavam fazendo e foram lá. Não satisfeito, faltando pouco menos de 1 hora para acabar o serviço, esse dono dessa plantação foi lá no meio da rua, encontrou pessoas que estavam voltando do seu trabalho cotidiano ou fazendo outra coisa e ofereceu também a mesma proposta. E essas pessoas deixaram o que estavam fazendo e foram lá na plantação. Cada um vai ter o seu tempo. Uns vão começar mais cedo, vão receber a mesma recompensa. Outros vão no apagar das luzes, receberão a mesma recompensa. Que a presença do Eterno, tudo, meus irmãos. Não existe o limite de tudo. Existe o topo de tudo. O topo de qualquer coisa que você imaginar é o Eterno. Por isso que o pagamento foi igual para todos. Aquele que chega na presença do Eterno não vai ter um pagamento maior do que outro que começou cedo, do que começou tarde, porque o Eterno já é o topo de tudo. Não existe nada maior do que ele. Então aquele que aceita, bota a mão no arado e vai trabalhar, independentemente do horário que começou, do tempo que levou para chegar até o Eterno, ele receberá essa dádiva. Receberá essa bênção que está na presença do Eterno. Por isso que eu digo, a caminhada de Techuvá, ela parece ser sozinha. Mas você está sendo acompanhada e acompanhado pelo Eterno a todo momento. E de vez em quando vai chegar alguém lá para ajudar você. Vai trazer a água quando você necessitar. Vai trazer o alimento quando você precisar. Mas quem vai prover isso aí é o próprio Eterno. Ele que vai dizer: não, esse meu servo aí está precisando. Pronto, Eliarro, né? Ele estava fazendo a sua caminhada, estava lá meio deprimido, precisava de água, ele fez brotar do chão a água. Precisava de pão, ele trouxe o pão através de um corvo. Ele precisava de alguma coisa para poder continuar a sua jornada. Mas o Eterno providencia. Ele faz aparecer e brotar quando for necessário. Não pense que você nessa caminhada vai estar sozinho. É isso que Moshe, a gente vai ver no estudo, que Moshe vai fazer questão de salientar para o povo de Israel, principalmente aqueles que estavam iniciando, não estavam presentes nesse dia maravilhoso no qual o Eterno outorgou, entregou a sua Torá para o povo de Israel. Muitos eram muito crianças ainda, desses que estão ouvindo o discurso de Moshe, muitos eram crianças, outros não haviam nem nascido ainda. Então, quando Moshe está falando essas palavras, ele está sempre voltando ao mesmo assunto, para que as pessoas entendam, compreendam que não há como fugir desse caminho a ser trilhado. Independentemente se Moshe vai partir, vai morrer, eles devem permanecer na mesma direção, que é a obediência irrestrita ao mandamento da Torá. Tanto que vocês vão observar que Moshe vai sempre voltar a bater na mesma tecla. A gente vai ver nesse estudo. Começa aqui assim, olha, estas são as mitzvot, regulamentos e regras de Adonai. Começa assim, e vocês vão ver que nessa porção, o que a gente vai finalizar aqui, vai falar no meio, vai falar no final,
as mesmas coisas. Foi, não foi? O tempo todo Moshe está falando a mesma coisa. Para colocar na mente das pessoas. Para literalmente inculcar nas pessoas a obediência às instruções do Eterno. E o texto diz, né? Vizot hamitzvah hachukim ve mishpatim asher tzvah Adonai Elohechem lemad etchem. Estas são as mitzvot e regulamentos e as regras que Adonai, nosso Elohim, mandou que ensinassem a vocês. La asot ba'aretz asher atem ovrim shama le rostá, para que as cumpram na terra que estão atravessando para tomar posse dela. Então, meus irmãos, Moshe mais uma vez enfatiza, como a gente estudou já ontem à noite e hoje pela manhã, lembrando desse discurso aí, nesse discurso dele, que só lembrando a vocês que não houve nenhuma interrupção nesse discurso. Moshe começou a falar. Quem parou foi a gente, né? A gente parou ontem à noite, parou hoje pela manhã. E agora de tarde a gente vai finalizar. Mas Moshe não parou. Ele foi falando. Não houve nenhuma interrupção. Então iniciou-se lá, como eu disse a vocês agorinha, com ele dizendo, olha, não... Ele suplicando ao Eterno para que ele revertesse aquela situação dele, para ele entrar na terra prometida, né? Moshe suplicando a graça do Eterno. E o Eterno dizendo, não, para por aí. Você vai só observar. Você não quer ver? Vou levar você até ali, você vai ver. Mas entrar você não vai. Porque eu disse que não entraria. Aí Moshe faz questão de falar em Devarim capítulo 4, versículo 2, que nada pode ser acrescentado, nem nada retirado da palavra do Eterno. Posteriormente, nós vemos Moshe recontando a história da saída do povo do Egito. Ele vai repetir, agora no capítulo 6, novamente. No capítulo 4 ele repete como foi a saída do povo do Egito. E no capítulo 5 ele fala das 10 palavras daquele momento impactante que nós vimos hoje pela manhã. Porém aqui, meus irmãos, nesse momento, Moshe está mais uma vez enfatizando que essas 10 palavras que o Eterno pronunciou, proferiu, não foi somente o povo que ouviu. Não foi só Moshe, que ouviu, foi todo o povo de Israel. E que os ensinamentos que Moshe proferiu depois foi só porque o povo interrompeu e disse, olha, para. Moshe, tu escuta o restante e passa pra gente, é melhor, porque a gente vai, se continuar ouvindo, a gente pode morrer aqui. Porque são palavras tão fortes, tão impactantes, que o povo preferiu que Moshe escutasse. Então, o que é que a gente está aprendendo através desse discurso de Moshe? O que é que você pode extrair desse discurso de Moshe? Que o ser humano, apesar de falho, o ser humano, apesar de fraco, quando ele está linkado a essa obediência, a essas instruções do Eterno, ele se torna forte. E a força do ser humano não está nele próprio. Ele se torna forte a partir do momento que ele está sob a graça e proteção do Eterno. Quantas batalhas o povo de Israel não venceu sem precisar, às vezes, pegar numa espada, né? Quantas batalhas eles não venceram com poucos homens? Pronto, no caso de Gideão. Gideão, ele desceu a montanha ali e não tocou numa espada, mas todo mundo ali morreu. Que estava à sua volta, com 300 homens. Então, a força do povo está no Eterno. E no versículo 2 diz: Lima'an tirá et Adonai Elohecha
Lishmor et kol chukotaiv mitzvotaiv. Para que temam Adonai, nosso Elohim, e guardem todas as suas regras e mitzvot, seus mandamentos. Asher anochi mitzaviha ata uvinecha uvebnecha, que eu estou entregando a vocês, a seus filhos e a seus netos. Koli mei ha-reiha ha-iha, perdão, ulemaam ya-arechum ya-meiha, enquanto vivem para terem vida longa. Então, meus irmãos, aprender a temer o Eterno não pode ser da forma que você quer ou do jeito que alguém disse para ser feito. O próprio Eterno define como ele deve ser servido. Ele é o Criador de todas as coisas, afinal ele tem autoridade para isso, né? Ele escolheu um povo para servi-lo. É o povo de Israel. Não há outro povo, a não ser o povo de Israel a qual o Eterno deu essa prerrogativa. Se você quiser fazer parte desse povo, é uma coisa. Não quero fazer parte. Tá bom. As promessas e alianças foram dadas ao povo de Israel. A gente leu hoje pela manhã ou foi ontem à noite, não estou lembrado direito. Tenho muito problema de memória. No livro de Efésios, se vocês lerem toda a carta de Efésios, e principalmente no capítulo 2, fala que as promessas foram dadas ao povo de Israel. Romanos também, capítulo 9, fala sobre isso. Capítulo 9, 10 e 11. As promessas, a aliança, tudo isso foi dado ao povo de Israel, é herdado pelo povo de Israel. Se você quiser fazer parte disso, você tem que entrar nesse povo, ser enxertado no povo de Israel. E não ao contrário, o povo de Israel sair e assim ele vai servir às outras nações, né? Aos outros deuses das nações, que as nações elegeram para si. Tem que ser o contrário. Você que quer fazer parte das promessas, alianças e tudo que foi dado ao povo de Israel, você tem que fazer parte desse povo, tem que ser enxertado nesse povo. Agora imagine, meus irmãos, vou fazer uma reflexão com vocês aqui. A irmã que está aí é dona de casa, né? É dona do seu lar. Trabalha mais do que os maridos, viu? Que o serviço para dar dor de cabeça. O marido chega bagunçando tudo, a mulher vai lá e corrige. Mas meu filho, não faça isso. Mas você que está aí, bendito seja o Eterno, foi lá e abençoou você e seu esposo. Vocês têm condições de contratar alguém para fazer esse trabalho, né? De fazer a limpeza, fazer uma faxina que é tão importante, deixar tudo organizado, tudo arrumado. Mas você já tem uma prática, você só consegue dormir na sua cama, um exemplo, com o lençol com aquele cheiro específico do determinado amaciante de tal marca. E quando você contrata a pessoa, tá lá aquele amaciante e você diz, pronto, compra o mesmo amaciante para botar na roupa para lavar. A empregada vai lá e compra o que ela gosta, não o que você gosta. E bota aquele amaciante, bota aquele sabão ali, um cheiro diferente. Quando você vai dormir, entra no quarto, que abre a porta, tá aquele cheiro que é completamente diferente do que você gosta. Você tem alergia, começa a espirrar. Passa a noite todinha sem conseguir dormir por causa daqueles lençóis que foram lavados com a fragrância diferente que você gosta. Aí chega de manhã, o café da manhã que você gosta de comer frutas, você não gosta de trigo ou de leite, você gosta de comer sempre uma fruta, tomar um cafezinho, ou seja como o Moré Felipe, não gosta de café.
Chega lá, tá em vez de ter um leite quente ou um achocolatado, um suco, tem lá uma jarra de café bem quente, fervendo, pelando, como o Moré Felipe disse que não gosta. Tá lá, esse café quente, não tem outra opção. Em vez de ter fruta, tá cheio de pão, de queijo. Chega no almoço, a pessoa é vegetariana. Não come vegetais. A dona da casa explica, a gente não come vegetais. Mas essa empregada foi lhe dado o valor para ela fazer as compras da semana e ela entupiu a geladeira de carne. Cozinhou o feijão com porco. Você, temente ao eterno, não come feijão. Aí tem lá linguiça de porco, bacon. Ela ainda pegou um pé de porco e botou dentro da panela. Um pé inteiro, que a turma faz isso. A orelha do porco, o nariz, o focinho, bota dentro da panela e mexe. E serve para essas pessoas no almoço. Essa mulher vai ser promovida. Essa patroa vai gostar do serviço que foi feito. Eu acho, ao meu ver, eu promovia ela desempregada. Porque ela não deu ouvidos a nada do que foi dito. Você aí, irmã, gostaria de ter uma empregada dessa em casa? Tenho certeza que não. Porém, eu, que digo ser servo do Eterno, não me apercebo, mas eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. O Eterno diz, este é o meu dia, é o Shabat. Eu vou lá e digo, não, eu não quero que seja o Shabat, eu quero que seja o domingo. O Eterno diz, faça tal coisa, ame o seu próximo. E vou lá e sou mesquinho com o meu próximo. Que é o que a gente vai tratar já já. O Eterno me enche de condições. Ele abençoa o meu trabalho. Eu consigo ganhar bastante valores, ganhar dinheiro com o meu trabalho. Mas chega o meu próximo que está passando fome na porta da minha casa. E eu não dou nada para ele comer. Eu não ajudo em nada. Eu vejo um amigo meu, um parceiro meu, um irmão meu, passando por privações, não tem um dinheiro de uma conta de luz para pagar. E o Eterno me proveu de tudo que eu tenho, sobeja o que eu preciso. E eu não ajudo essa pessoa, retém essa bênção. Eu estou fazendo a vontade do Eterno? Evidentemente que não. Quando eu engano o meu próximo, mentindo, vendendo um produto que não presta, sabendo que aquilo ali está com defeito, eu estou fazendo a vontade do Eterno? Evidentemente que não. Por isso, meus irmãos, é importante a gente fazer essas reflexões para que a gente possa compreender a vontade do Eterno, né? Então, aprender a temer o Eterno, guardar nas suas regras e mitzvot, que eu estou entregando vocês, seus filhos, netos, enquanto viverem, para terem vida longa. Então, ter vida longa é obedecer a todas essas instruções que o Eterno passou para Moshe, e Moshe foi lá e passou para o povo, e assim sucessivamente. E no versículo 3 de Devarim, capítulo 6, diz: Ve chamantá Israel, ve chamartá asher yatav lecha va asher tirbum meod. Por isso ouça, Israel, e cuide de obedecer, para que tudo vá bem com você e para que você cresça muito. Continuando, Ka asher diber Adonai Elohei avoteicha lach eretz zahat halav udevash. Como Adonai, o Elohim dos seus antepassados, prometeu dar a você uma terra que sobeja leite e mel. Moshe, meus irmãos, volta a repetir esse slogan maravilhoso do Eterno. O Eterno foi o primeiro publicitário que a gente conhece. Porque o Eterno, ele vendeu muito bem, fez uma propaganda muito boa da terra de Israel. A terra que sobeja leite e mel. Tanto que
Eu tenho certeza que Abraham, Isaac e Jacó ficavam sonhando, né? Quando eles andavam, além deles verem, né, com seus olhos, eles ficavam sonhando com isso. E o povo que estava escravo ali, quando recebeu esse slogan, né, de que a terra mana leite e mel, sobeja leite e mel, o povo que estava aprisionado no Egito, deve ter ficado, nós precisamos ir rápido para esse local. Ligeiro, ligeiro, anda, pega as coisas, menino, bora-se embora para essa terra maravilhosa, porque é um slogan perfeito realmente do Eterno. Então, naquele momento, aqueles que não presenciaram tudo que o Eterno havia dito, né, e fez com relação lá aos egípcios, ouvindo como tudo aconteceu, dá para eles, o Eterno está dando, o Moshe está dando a oportunidade de confiar na promessa do Eterno. Quando o Moshe está repetindo o slogan, eles estão ali prestes a entrar na terra, eles estão tendo essa oportunidade de confiar na palavra do Eterno também. De não duvidar, de não questionar. Apesar de eles estarem passando por um momento de muita dificuldade. Quem era o guia do povo de Israel até aquele momento? Era Moshe. Muitos ali não presenciaram a saída do Egito. Não viram aqueles milagres que o Eterno fez maravilhosos. Uma grande parte ali não ouviu aquelas 10 palavras maravilhosas saindo da montanha, saindo da nuvem, e o Eterno falando para todo o Israel ouvir. Muitos ali não ouviram isso. Porém, o que é que eles tinham como memória afetiva? Aquele que estava dando o discurso, Moshe. Porém, depois de tanto falar, Moshe não vai entrar na terra. Muitos ali poderiam estar já com medo, sem saber como é que seria, sem saber se realmente o Eterno continuaria com eles a partir do momento que Moshe morresse. Esse era um dos medos que o povo de Israel estava passando naquele momento. Porém, Moshe está lembrando, trazendo à tona novamente o discurso do Eterno, de que essa terra sobeja leite e mel, e eles vão conquistar a terra que foi dada aos antepassados. Que eles permanecessem servindo a esse Elohim. E aqui nós temos o texto, né? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Então, ouça Israel, Adonai o nosso Elohim, Adonai é um. Então, quando a gente observa aqui, eu já tinha dito a vocês, né? Aqui a gente também colocou as duas letras maiores, né? Então, essa letra A e essa letra Dalet são maiores do que as outras letras no verso. Então, esse destaque, essas duas letras, formam a palavra Ed, que quer dizer testemunho, a tradução dela. Então, a unidade do Eterno é um fator essencial para conhecermos a verdade. Então, quando a gente alia essas 10 palavras colocadas em nosso coração e a nossa vida testemunha isso, aí sim você tem a unidade do Eterno na sua vida. Você está sobre a presença do Eterno. Não adianta, meus irmãos, você ouvir essa palavra, guardar tão escondida dentro de você, que ninguém consiga observar que você tem o Eterno na sua vida. As suas ações, suas práticas têm que ser um testemunho que essa palavra existe na sua vida. Tanto que é o que a gente vai ver agora, mais à frente, o que o Moshe vai falar. Que essas palavras têm que estar na sua testa, na sua mão, na porta da sua casa. São testemunhos de que você tem essas palavras. De que você é portador dessas palavras. Você tem que ser uma pessoa justa, reta. Amando ao Eterno. Não por obrigação. Não por medo. Porque se você faz por medo, meus irmãos,
Quando chegar no momento que a corda apertar, né? Ela se rompe. Se você age só por fazer, sem ser por amor ao eterno, isso é legalismo. Quando chegar naquele grande dia, a porta vai estar fechada. Cumprir essas mitzvot, essas instruções, tem que ser porque você ama ao eterno. E se ele disse que é melhor para você fazer dessa forma, você vai lá e obedece. Ame Adonai, o seu Elohim, com todo o coração, com todo o seu ser e com toda a sua capacidade. Com todo o seu muito. O Vechol Meodeha. Com todo o seu muito. Então, quando você vai com todo o seu coração, toda a sua força de vontade, com tudo aquilo que você... todas as forças que você tem, você se foca em obedecer ao Eterno, ele não vai fazer nenhuma barreira em te proteger, em te... como é que eu posso dizer? Fazer decolar em tudo que você faça. Você não colocou restrições para que ele possa agir na sua vida. Se você não coloca nenhum tipo de restrição ao Eterno, ele vai poder habitar plenamente no seu mover, no seu dia a dia. Então a gente deve amar ao Eterno com todo o coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, com todo o nosso muito. E o que significa essa obediência, meus irmãos? Obediência aos seus mandamentos. Não existe outra forma de agradar o Criador. É como na ilustração que eu acabei de fazer para vocês aí. Contratar alguém que não faça nada da forma que você quer. Faça tudo ao contrário. Porém, quando o patrão contrata alguém que, como Yosef, né? No caso de Potifar, né? Potifar deixou tudo nas mãos do seu servo. E Yosef foi lá e fez a casa de Potifar ficar muito bem cuidada. Tudo estava perfeito. O que é que Potifar fez? Colocou... Não houve restrições para Yosef. Porque ele era um servo justo. E no momento devido, Yosef foi honrado pelo Eterno. Assim também, quando o Eterno nos dá a confiança de colocar sobre as nossas mãos as suas palavras, ele nos dá de todo o coração e diz: meu filho vai cuidar bem delas. Porém, se você descumpre e não faz conforme a ordenança dele, é evidentemente que você não vai receber essa confiança do Eterno de estar a par de tudo que está sobre a sua herança, né? E esse testemunho, a gente vai encontrar alguns textos relacionados a ele, como lá em Yeshayahu, capítulo 8, versículo 16, eu até citei em um dos estudos sobre isso, né? Mas depois eu achei o texto aqui e eu acho interessantíssimo esse texto. Esse mouse tá querendo testar meu juízo, meus irmãos. Dá umas travadas aqui. E no livro de Yeshayahu, no capítulo 8, versículo 16, diz: Sor Tudá Hatom Torá Be Limudai. Ou seja, vincule, amarre o testemunho e cele a Torá aos meus discípulos. Então, quando você tem o testemunho do Eterno, ele tem que estar amarrado a você. Ele tem que estar firme no seu cotidiano. Tem que estar pregado sobre você. Não pode ser retirado do seu lado em nenhum momento o testemunho do Eterno e a sua Torá. O testemunho e a Torá, eles andam juntos, meus irmãos. As instruções do Eterno juntamente do seu mover, do seu dia a dia, dos seus exemplos de vida,
As pessoas têm que observar a Torá, certo? No seu testemunho. Uma coisa está ligada à outra. Novamente ele diz: a Torá e o testemunho. Se não falarem conforme essas palavras, não há luz para eles. Torá ao testemunho. Se essas pessoas não falarem conforme as palavras da Torá e não agirem em conformidade com elas, não há luz para eles. Não existe. Não tem como você querer agradar o Eterno se você não cumpre a sua palavra. A palavra do Eterno é imutável. Como a gente aprendeu ontem e hoje pela manhã. Ninguém jamais poderá melhorar, meus irmãos, o que é perfeito. E só podemos ser considerados também perfeitos, né? Como Noah, Abraham, Isaac e o próprio Yeshua, se a gente estiver em unidade com essa palavra, buscando guardar todos os mandamentos da Torá. Por esse motivo que a gente observa que o Eterno é claro ao dizer que seus discípulos são aqueles considerados que têm essa palavra, guardam essa palavra e praticam. Esses são considerados seu povo. Essas pessoas têm essa característica que é bem peculiar. Torá sendo aliada aos seus testemunhos, né? A sua prática de vida. Isso representa o amor do Eterno. Quando você coloca isso em prática com a sua própria vida. Esse testemunho é a mudança de atitude que você tem com relação a todos que estão à sua volta. Mas todo mundo faz dessa forma. Meu testemunho é esse. Eu faço diferente porque o Eterno mandou. Independentemente se as pessoas fazem de um jeito, você vai fazer de outro. Mas todo mundo aqui da empresa recebe esse valor aqui a mais para fechar os olhos para tal coisa. Eu não faço. Prefiro sair dessa empresa. Mas para participar de tal coisa, você tem que molhar a mão de fulano. Tô fora. Prefiro o meu pouquinho aqui, sem essas... precisar molhar a mão de ninguém, do que estar envolvido nesse escândalo. Por quê? Quantas vezes vocês não já viram? Até essa semana aconteceu um caso bem interessante. Um menino que trabalha comigo. A empresa que ele trabalhou antes, ele trabalhava com venda de consórcios, né? E ele acabou optando por sair. Mas ele nunca desconfiou de irregularidades. Quando foi essa semana, tava todo mundo que tava na empresa lá que ele trabalhou, todo mundo foi preso. Foi no camburão, todo mundo para dentro da... Muitos ali nem sabiam que era um golpe, né? Mas os donos estavam dando esse golpe. Mas o que isso não... O que é que eu tô trazendo para vocês essa ilustração, essa história aí? Que mesmo que você ganhe muito, meus irmãos, irregularmente, né? Precisando agradar um, fazer uma coisa ou outra, vai chegar um momento que vai ser cobrado isso de você. Você vai perder tudo. Quantas vezes a gente não vê pessoas que enriquecem da noite pro dia, cometendo atos ilícitos, mas depois perdem tudo. Estão na rua da amargura. Devendo a duas pessoas, Deus e o mundo. Então, é melhor o certinho e pouco, né? Aquele conta-gota, dando o testemunho da Torá, fazendo o que é certo, do que o muito sem a presença do Eterno. Quantas pessoas não deram sua vida em testemunho para preservar a vontade do Eterno, para que a luz do Eterno habitasse sobre eles? Quem puder, depois lê a história dos Macabeus. Pessoas que, embora um tirano estivesse literalmente, né, tirando suas vidas para que eles negassem a Torá, eles preferiram morrer do que descumprir a vontade do Eterno. Cometer algum ato de idolatria. E no livro de Apocalipse, diz o seguinte:
vai Kitsof Hatanim. A tradução aqui tá como o dragão. Coloquei do lado crocodilo, né? Hatanim. Al Haisha va iler la asot milchama im yeter zareach hashorim pikudei Elohim va asher edut Yeshua befichem. E o dragão, o crocodilo, né, irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra o resto dos seus filhos. Aqueles que obedecem aos mandamentos de Elohim e dão o quê? O edut de Yeshua. Então tá aqui, palavra ed, a junção daquelas duas letras iniciais, né? Edut, formando testemunho de Yeshua. Então, você, meus irmãos, você, minha querida, está observando o quê? Que o testemunho associado às palavras do Eterno estão na Torá, estão nos profetas e estão nos escritos nazarenos. Sempre você vai observar. E Yeshua sempre fala sobre isso, né? A quem eu vou comparar o sábio? É aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ele está colocando a sua casa sobre algo firme e sobre algo que todos verão. Sobre uma rocha firme. Rocha é a palavra do Eterno. E ela está exposta através da sua casa para que todos vejam que você é uma pessoa sábia. Quando você associa fazer todas as suas obras a partir da rocha sólida, que é a palavra do Eterno, todos vão observar isso. Não há quem não perceba. Não é para você fazer também para se amostrar, né? Mas, porém, as pessoas vão reconhecer em você uma pessoa justa, que vale a pena confiar, que elas podem delegar para vocês confiança e vocês vão realizar conforme aquilo que foi combinado. É o que a gente vai observar mais à frente. E cada palavra do ser humano deve ser assim como o Eterno fala. A gente deve jurar somente pelo nome do Eterno. É o que Moshe vai dizer. Mas esse jurar não é dizer, eu juro pelo nome do Eterno que eu vou fazer isso. Não é você proferir essas palavras. É que como o Eterno jurou, cada palavra do Eterno é um juramento, assim também, quando você pronuncia suas palavras, que elas sejam como um juramento. É isso que Yeshua quer dizer quando ele diz que as palavras do ser humano sejam sim, sim, não, não. É quando você diga, olha, você pode fazer isso? Sim, eu posso fazer isso. Você jura? Não precisa jurar. Eu estou dizendo que eu posso porque eu olhei minhas condições e eu posso fazer. Então, vamos dar continuidade. Hoje eu não quero me estender tanto agora de tarde, né? Para que vocês possam... Ontem eu passei até do horário, né? Foi até demais. Tem meus irmãozinhos ficaram aí com fome. E eu empolgado, né? Mas vamos lá. Devarim, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte. Verhayu ha-devarim ha-ele asher anochi mitzvaha hayom al-levaveha. Essas palavras que ordeno hoje estarão no seu coração. Estarão no seu coração. Mas que palavras são essas? Essa aí é Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Had? Também. Porém, essas palavras que estarão no coração do povo é as 10 palavras do Eterno. Quando você coloca as 10 palavras do Eterno em seu coração, você está dizendo que só existe um Elohim, que é o Elohim de Israel. Porque nenhum outro Elohim falou essas 10 palavras. Até porque não existem outros Elohim. Não existe outro. Só existe o de Israel. Porém, muitos dizem que existem. É um direito deles.
pegar uma madeira, cortar e esculpir, dizer, esse aqui é o que me criou. Aí ele foi lá, cortou a madeira, esculpiu, pegou uma pedra, esculpiu. Hoje agora faz até de plástico. Foi lá, derreteu o plástico, fez no molde, faz uns 10 e se prostra diante dele e diz, esse aqui foi o que me criou. Esse que eu acabei de criar aqui. É um direito das pessoas. Eles não querem fazer, faça. Só que, quem é que vai realmente agradar o seu Senhor? Agradar ao Eterno, aquele que verdadeiramente criou todas as coisas. Que ninguém pôde criá-lo. Reproduzir a sua imagem, porque não existe. Ele disse que não era para ser feito. Que ninguém jamais contemplou a sua silhueta, ou pôde ver o seu rosto. Quem é esse? É o Eterno, meus irmãos. Ele só vai ser achado a partir do momento que você colocar essas palavras no seu coração. Não há imagem que possa defini-lo. Então essas palavras devem estar no coração do ser humano. As 10 palavras. Que são um resumo de todas as instruções do Eterno. Elas devem estar intocáveis, inegociáveis, seguras, guardadas no seu coração. E é claro, foi por nossa exclusiva vontade, pois somente o próprio ser humano tem a chave do coração. Só você pode abrir a porta para essas palavras entrarem. O Eterno não empurra no coração de ninguém. Ele não é inconveniente. Ele é um cavalheiro. Ele bate na porta e espera que você abra. Foi por nossa exclusiva vontade que só é por nossa exclusiva vontade que essas palavras podem habitar no nosso coração. E Moshe fala, vou até marcar aqui para vocês, tá na outra tela aqui, fala do hoje. Hoje é que ele está falando, mas esse hoje não está falando desse discurso somente, de quando ele estava proferindo essas palavras há mais de 3.000 anos atrás. Não está falando só daquele momento. A palavra Rayon hoje aparece 137 vezes na Torá, mostrando que a Torá é sempre hoje, atual. Somente no livro de Devarim ela aparece 75 vezes. A palavra Rayon, meus irmãos, tem a raiz 7. É o número da plenitude. Isso nos ensina que se queremos ter a plenitude na nossa vida, meu irmão, minha irmã, a gente deve viver da melhor forma possível no hoje, pois o amanhã não te pertence e o ontem você não tem como voltar para corrigir. Você só tem o hoje. Você só tem o agora. Então o melhor momento para você estar em obediência para com o Eterno não é daqui a 6 meses. O seu melhor momento de obediência para com o Eterno, de amá-lo, de estar na sua presença, não foi há 1 ano atrás, há 2 anos, há 5 anos atrás. O melhor momento para você servir ao Eterno de todo o seu coração é o agora. É o hoje. É esse momento exato que você está vivendo. Quando a gente encerrar esse estudo que nós estamos tendo agora, à tarde, no qual nós já vimos estudando durante toda a semana, nós estamos finalizando, como fizemos no início, né, dessa finalização desse estudo, da porção Vayit Haná, ontem à noite, hoje pela manhã, com a Moraquécia, agora há pouco. E agora a gente está finalizando realmente, né, a última parte do estudo, para iniciarmos outra porção. Você não pode, a partir do momento que a gente fechar esse vídeo, parar de servir ao Eterno. Parar de ter essas palavras no seu coração. Pelo contrário, você vai continuar praticando na sua semana, não tendo duas caras,
sendo uma pessoa dentro de casa e sendo outra pessoa fora dela, sendo sempre a mesma pessoa que tem essas 10 palavras em todos os locais da sua vida. É o que a gente vai ver mais à frente aqui. Então, os mandamentos do Todo-Poderoso sempre são para os nossos dias, não importa qual a época que nós estamos vivendo. E no versículo 7 diz: ensine-as com cuidado a seus filhos, fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, a gente deve ensinar, meus irmãos, essas palavras aos nossos filhos. Eu ainda não tive eu e minha esposa, a qual eu amo demais. A gente não foi agraciado ainda. O Eterno sabe de todas as coisas. Porém, eu não posso deixar de ensinar essa palavra porque eu não tenho filho. Eu já fui filho. E ainda sou. E eu tenho pessoas, amigos e irmãos que estão aí, que têm filhos e precisam ser ensinados, precisam ser instruídos. Então eu não posso guardar só para mim, mas eu não tenho filho, eu não vou ensinar. Vai ensinar, meu irmão. Você tem sobrinhos, você tem primos que são jovens, você tem pessoas que são até mais velhas que você, mas precisam de uma palavra de encorajamento. Eu tive um caso essa semana de uma coisa incrível. Uma pessoa que eu estimo demais. Eu amo de todo o meu coração. E essa pessoa estava com um estágio de depressão incrível. Que é uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que é amada por muitas, por quase todo mundo que está à sua volta. E essa pessoa entrou num estágio de depressão que eu ficava olhando assim e digo, como pode, meu pai? E ela, eu dou sempre espaço, né? Eu não falo nada, imponho nada a seu ninguém. Ela sabe da minha profissão de fé, do que eu acredito. E ela chegou até a mim para me questionar, me perguntar o que é que estava acontecendo com ela. Como eu poderia ajudar? E numa conversa que a gente estava tendo, eu querendo entender, né, os motivos, eu disse, meu amigo, só tem uma coisa que pode te libertar. Só tem uma coisa que pode te libertar. Eu não estou falando para você em lugar nenhum, nem para acreditar no que eu estou dizendo. Quando você chegar em casa hoje, você vai entrar no seu quarto, deixe sua esposa lá. Entre no seu quarto, feche a porta. Eu não sei se você já fez isso, mas dobre seu joelho no chão. E aquilo que você não tá, que ele não conseguia nem falar do problema, confesse esse problema para o Eterno. Peça para ele misericórdia, que ele te liberte dessa aflição. E eu tô contando isso, eu não tô citando o nome dele para jamais, nem para engrandecimento do que eu falei ou nada, mas só para vocês terem uma noção. Essa pessoa chegou no outro dia sorrindo, com um sorriso que batia de um canto da orelha ao outro, e disse, deu certo, Baruch Hashem. Só o Eterno pode libertar o ser humano, meus irmãos. Que o Eterno faça com que ele permaneça nessa busca de conhecer ao Eterno, de conversar com ele, de render glórias ao seu nome. Mas só o Eterno pode libertar, meus irmãos. Não pense que vai ser você com palavras bonitas, porque eu mesmo não fiz nada. Só disse a ele, bota seu joelho no chão e vai orar. Vai pedir ao Eterno por misericórdia. Clame a ele, converse com ele, que só ele pode te libertar. Não vai ser nada que eu diga pra você, porque o que eu tava falando era as coisas do ser humano, tentando achar alguma saída, falar alguma coisa que ele pudesse, mas nada dava certo. Ele só chorava e ficava balançando a cabeça. Foi quando eu disse isso, faça isso. E ele fez. E deu certo. A pessoa mudou do dia pra noite, da água pro vinho. Tava feliz, sorridente, brincando, ajudando todo mundo. Aquela festa, uma pessoa que não fazia mais de semana que tava sentada numa cadeira, cabisbaixo, chorando. Mas enfim, isso é pra gente ver
que as palavras têm que estar em nosso coração. E quando a gente ensina para outras pessoas, passa adiante essa boa mensagem. Seja até para pessoas, você que não tem um filho, mas você passa para um pai de família, que ele vai e passa para o seu filho. E quem sabe daqui a alguns anos esse filho não possa estar aqui ensinando nesse canal, instruindo pessoas sobre o bom caminho. Isso é manter a chama acesa. Manter a Torá viva é passar para as próximas gerações. E no versículo 8 diz o seguinte: O kshartam leot al yadeha ve hayu le to tafot bein eineha. Ate-as como sinal na sua mão e ponha-se a parte no frontal da sua cabeça. No frontal da cabeça, à volta da sua testa. Então, eu esqueci até, eu sempre anoto, senão eu me esqueço. No versículo 7, quando está falando, né, que essas palavras tem que estar no nosso dia a dia. Quando fala que, falando a respeito delas para os nossos filhos, né, ela tem que estar no nosso dia a dia, em todos os momentos. Então a gente não deve separar, nunca separar a nossa prática do dia a dia dessas palavras. Nem quando dormir, meus irmãos. Imaginem. Quando você estiver dormindo, você tem que pensar nessas palavras. E quando fala de sentados, quando a gente está em reunião, né, com nossos amigos, nossos familiares. E também a gente pode ter a interpretação de sentado é quando você cair, né? Quando você tiver numa baixa, né? Você não tiver, as coisas não estiverem dando certo. Você tem que ter essas palavras em seu coração. E também quando você se levantar, né? Quando você estiver deitado, é quando você cair. E quando você se levantar, também que essas palavras estejam em seu coração. Porque quantos não estão por baixo, quando se levantam, se esquecem das palavras do Eterno. Se esquecem da sua Torá. Que quando você se levantar, se reerguer, que você permaneça na busca da Torá. Que é o desejo que eu tenho para essa pessoa. Que se levantou desse momento de angústia. Que ela possa permanecer na busca do Eterno. Busca dos seus caminhos. Para que seu nariz não se envaideça, né? Quantas pessoas também no seu dia a dia, na sua prática diária, estão hoje bem, não tem nenhum problema na sua vida cotidiana e não dão ouvidos mais à palavra do Eterno. E quando elas estavam numa baixa, deram ouvidos, né? Hoje elas estão literalmente andando sobre andando sobre bons momentos, né? Surfando a boa onda, né? Então, a gente não pode se esquecer da palavra do Eterno quando a gente vai dormir, nem quando a gente está caído, nem quando a gente se levantou, nem nas nossas fraquezas, dificuldades, nem nos momentos de bonança. Então, nem nos momentos de abundância a gente pode se esquecer da palavra do Eterno. Nenhum desses momentos a palavra do Eterno pode sair do nosso coração. Pode ser retirada do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa boca, das nossas ações. E no versículo 8, ate-as a sua mão como sinal e ponha-as na parte frontal da cabeça, à volta da sua testa. Colocar na sua testa, meus irmãos, está visível a todos os que estão à sua volta. Que você possa viver pelas palavras do Eterno, tá pensando nelas o tempo todo. E as pessoas que olharem para os seus olhos, para a sua testa, verem em você uma pessoa que serve ao Eterno. Que você seja um ponto de referência, seja um farol. Já viu um farol? O farol é um alerta para os navegantes. Um farol é um socorro também. As pessoas, quando vê um farol, estão ali perdidas. Eita, um farol, vamos para perto. Ali tem terra firme.
Que as pessoas possam, nesses momentos de angústia, serem alertadas por vocês e também que vocês sejam um local de refúgio para quem está passando por um momento de aflições. E Atar, no versículo 9, né, diz: escreva nos batentes da sua porta, na casa de sua casa e em seus portões. Então, atar na mão também é você praticar essas palavras. É você, além de servir ao Eterno, pensando nele o tempo todo, que suas ações na sua mão possam refletir aquilo que você pensou sobre o Eterno. Que você não pense uma coisa e faça outra. E ter no batente da sua casa, meu irmão, é que seu lar seja reconhecido como um lar de justiça. Lembra de Ló? Ele era reconhecido como um servo justo do Eterno em meio a uma cidade ímpia. Quando as pessoas foram bater na casa de Ló, foi reconhecido nele uma casa de justiça, que ele iria proteger aquelas pessoas viajantes, os malar do Eterno, com a sua própria vida. Foi reconhecida em Ló a prática da Torá. Mesmo vivendo em uma cidade ímpia, Ló preservou a sua identidade. Praticar a justiça do Eterno. Então, colocar essas palavras no umbral da sua porta é justamente todos os dias, quando você entrar, você só permitir entrar aquilo que concordam com as palavras do Eterno. E também quando você sair, você saia com essas palavras no seu entendimento e que você realize todas as suas ações a partir dessas palavras. Aqui uma mezuzá, pergaminho com esse texto, né? A gente tá... Deixa eu colocar a tela cheia aqui para vocês. Um pergaminho aqui, né? E aqui tá a palavra Shaddai. Tá vendo? Aqui para você colocar na porta da sua casa. Isso aqui eu vou levar lá pro sítio que tá faltando em uma das portas lá. Mas o que acontece? Não é, a Torá não está dizendo para você literalmente fazer como eu estou fazendo aqui, né? Mas é justamente isso que a gente está falando. Não é para você pegar e botar as palavras tatuadas na sua testa, ou botar uma caixa, ou prender algo. Que até existe em essa tradição, né? Mas o que está se falando é que seus pensamentos, suas atitudes e o que entra na sua casa e o que sai sejam a partir das palavras do Eterno. Tá aqui esse desenho da mezuzá, né, que a gente tem aqui. Vocês estão observando, tem a letra Shin, tá vendo? Shin. Eu também para cá, pronto. Foi bom até que eu não esqueci de botar na tela. E o Shin é colocado por causa da palavra Shaddai. Shaddai é um acrônimo da frase Shomer Daltot Israel, que guarda as portas de Israel. Então, quando você tem no seu coração, meus irmãos, as palavras que saíram foram proferidas pelo Eterno e posteriormente Moshe recebeu e continuou a destrinchar, né, as 10 palavras, totalizando 613 mandamentos do Eterno, você está dizendo que só tem um que vai te guardar, que vai te proteger, que vai te guiar, que é o nosso Criador, o que guarda as portas de Israel. Quando você diz também Amém, Elohim Melech Neman, nas mais diversas ações que acontecem na sua vida, em ações como a gente disse, né? Quando você tropeça, você diz Amém. Quando você está lá embaixo, você diz: o Eterno é rei fiel para me tirar dessa. O Eterno é rei fiel que vai me guardar de todo esse mal. E quando você se levanta, você também diz Amém. O Eterno é rei fiel porque me levantou. O Eterno é rei fiel porque me fez sair desse momento de dificuldade. Eu vou continuar
servindo a Ele, mesmo no momento de fraqueza e mesmo no momento de bonança. Ele é que me guarda, Ele é que me protege. E aqui está a foto da mão do Moré Felipe. É igual a mão de qualquer um de vocês podem olhar aí. Eu estava observando isso. A gente tem 2 letras Shin na mesma posição. A letra Shin de cabeça para baixo. O que é que isso demonstra, meu irmão? Que quando o Eterno está lá de cima olhando, né? O povo de Israel fez lá uma pegada, como a gente vai ver aí no livro de Yehoshua. O Eterno disse: olha, onde vocês botaram a planta dos seus pés, ali será a sua terra. Eles foram lá e desenharam uma pegada bem grande. O Eterno está colocando a letra Shin de cabeça para baixo porque ele olha lá de cima, tenho certeza. Ele vê de todos os locais, né, do ser humano. E aquele que abre a sua mão para dar glórias ao Eterno, para abençoar o que ele está dizendo, está vendo que a letra Shin, você está suplicando pela proteção do Eterno. Agora, se você esconde as suas mãos e baixa a sua cabeça e não quer ouvir a sua proteção, o seu amor, a sua fidelidade, aí você está perdido, né? Ele não vai te proteger. E em Lucas, no capítulo 16, versículo 17, diz: é mais fácil para os céus e para a terra desaparecerem do que se tornar vazio um traço da Torá. Então nem um tracinho da Torá pode ser retirado, né? Nenhum pedacinho, a mínima que seja alteração, né? Vou ver se eu consigo desenhar aqui. Oxe. Vamos lá. Aqui está o Kaf. Se você fizer um tracinho, transforma num beit. Então, se você retira esse tracinho, se transforma num Kaf. Logo, você alterou toda uma palavra da Torá, retirou, como a gente sabe, né, aquelas sequências equidistantes que existem na Torá. Você alterou a Torá e ela passa a não ter mais sentido só por causa de um tracinho que foi retirado. Então, assim, meus irmãos, é isso que Yeshua está dizendo, que nada pode ser alterado, nem um mínimo tracinho da Torá pode ser retirado até que tudo se cumpra. Imagina você retirar todo um mandamento. Como a gente viu hoje pela manhã, o mandamento, principalmente a instrução do Eterno, a palavra do Eterno, que fala do Shabat, você retira toda essa instrução, que é um sinal entre o ser humano e o Eterno. Imagina você retirar toda uma palavra, das 10 palavras maravilhosas do Eterno, retirar essa instrução. E no versículo 6, versículo 10, no capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: Verhaya ki yafiha Adonai Elohecha el haaretz asher nishva la avoteiha. Quando Adonai, o seu Elohim, os trouxe à terra que ele jurou aos seus antepassados, a quem? Le Abraham, le Yitzhak, ou le Yaakov, latet lach arim gedolot ve tovot asher lo vanita. Abraham, Yitzhak e Yaakov, para dar a vocês estas grandes e prósperas que não foram construídas por vocês, casas cheias de todos os tipos de bens que vocês não encheram, cisternas com água que vocês não cavaram, vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, e vocês tiverem comido e se fartado. Então, Moshe está nesse momento aí, meus irmãos, em mais um momento dessa porção, em seu discurso, trazendo mais ainda da sua experiência, dando aos ouvintes vários conselhos e fazendo
que eles façam várias reflexões. Ele está fazendo o povo refletir. Ó, a cidade que vocês vão entrar aí, que vocês vão tomar posse, vocês não bateram um prego para construir. Vocês vão encontrar alimentos, plantações. Vocês não pegaram uma enxada para fazer nada. Mas tome cuidado. Colocando em prática a palavra do Eterno, está também a misericórdia, o auxílio ao necessitado. Agora imagine você negar o auxílio ao necessitado por algo que você nem trabalhou para ter. Porque quem está dando essas cidades, quem vai dar a vitória do povo de Israel, é o Eterno. E vocês vão ter vários despojos a partir desses bens, dessas cidades que vão ser conquistadas. E vocês não podem ser mesquinhos, reter a bênção que o Eterno está dando a vocês. Por isso que ele está dizendo, olha, são cidades que não foram construídas por vocês. Casas cheias de bens que vocês não encheram. Cisternas com água que vocês não cavaram. Ou seja, você chega, conquistou uma posse ali, né? Que não foi você que cavou uma cisterna. E chega alguém precisando de água, você diz, não, mas isso aqui está no meu território, é meu, eu não posso dar a você não. Isso é um conselho de Moshe para que quando eles entrem nessa terra, não haja egoísmo da parte das pessoas. Para que eles tomem cuidado, porque o egoísmo também é uma grande transgressão que você pode cometer para com o Eterno. Porém, hoje, a gente não se apercebe, mas pode acontecer a mesma coisa. Quando o Eterno te enche do seu trabalho, através do fruto do seu trabalho, com toda sorte de coisas que você às vezes nem precisa. É tanto, o Eterno lhe dá tanto, que você nem bota a cabeça para refletir que esse a mais que o Eterno está te dando é justamente para você ajudar ao necessitado, ajudar aquele que está precisando. Ser mão aberta, literalmente. Quando você retém a mão, meu irmão, é isso que você está fazendo. O Eterno está te dando aquilo que você não plantou, aquilo que você não colheu, porque tudo pertence ao Eterno. E você está negando ao seu próximo, você está sendo colocado como ímpio. Você não vai ser aquele que vai herdar esses bens que o ímpio plantou, o ímpio produziu. Você vai ser colocado no rol de ímpio. E outros vão herdar aquilo que você trabalhou para fazer. Estou dizendo para você viver na miséria. Tudo que você receber, dar aos outros, fazer. Lembre-se, se você pode ajudar alguém, dê a vara de pescar. Não dê o peixe, não. Dê as condições para que a pessoa possa trabalhar tudo. Mas tá no momento ali, só tem um peixe para dar, dê o peixe. Mas faça com que as pessoas possam mudar a vida delas. Dê auxílios que possam fazer com que a pessoa possa vir a ter bons ganhos financeiros até com aquele auxílio que você está dando. Dê um saco de pipoca para a pessoa, se a pessoa está parada, não tem o que fazer, e ela diz, ó, quero vender pipocas. Tome um saco de pipoca, vá vender, você não quer vender isso. Ó, eu estou precisando de uma vara de pescar, literalmente, para poder pescar e comer. Dê uma vara de pescar. O Eterno não tem te abençoado? Ajude as pessoas com o que você tem. Às vezes você tem pouco. Às vezes você tem muito. O Eterno vai direcionar a você, literalmente, as pessoas que você pode ajudar com o que você tem. Nem pense que o Eterno vai colocar uma situação que é acima das suas capacidades. São testes para que você possa mostrar que você é totalmente desprendido dessas coisas que muitas pessoas hoje, né, infelizmente,
são completamente servos do dinheiro, dos bens materiais, de mostrar que tá melhor, tá bem financeiramente, né? E no versículo 12 diz o seguinte: Ha-hi shamir le hapem li shamir leha pem tishkar et Adonai. Então cuidem de não se esquecer de Adonai, porque ele vai lhe dar um monte de coisas que você não precisou nem trabalhar para aquilo. Cuide de não se esquecer do Eterno, ele já está fazendo um monte de coisa por vocês. Asher hotziha me eretz mitzrayim mi beit avadim, que os tirou da terra do Egito, onde vocês viveram como escravos. Vocês eram escravos no Egito, agora vocês vão herdar a recompensa dos ímpios. Lembre-se do Eterno, que foi ele que proveu isso. Moshe, mais uma vez, meus irmãos, está trazendo à tona que o responsável por promover essas bênçãos tudinho aí não foi ele. Ele foi o braço usado pelo Eterno para poder tirar o povo de Israel. Mas se não fosse Moshe está querendo dizer que ele levantaria outro. Como vai levantar Yehoshua? Moshe não vai atravessar o Yarden, mas vai permitir com que outro faça isso, e o Eterno vai continuar junto com o povo, se o povo continuar junto com ele. Quando vocês ganharem essas propriedades, essas cidades, não se esqueçam do Eterno. Não deixem de servi-lo. Continuem na observância irrestrita às suas instruções. Porque vocês eram escravos no Egito, quem tirou vocês de lá foi o Eterno. Eu agora vou dormir com meus antepassados, vou morrer. Outro assumirá meu lugar, mas o Eterno é rei fiel. Ele que vai guardar as portas do povo de Israel. Ele que vai continuar protegendo vocês. Não vai ser eu, não vai ser Yehoshua, não vai ser qualquer outro que se levantar. Os outros vão ser apenas o braço do Eterno, aquele que o Eterno escolheu para poder ser o seu representante. Ninguém é insubstituível, só o Eterno. O Eterno tem que ser insubstituível na vida de cada um de nós. Temam Adonai seu Elohim, sirvam-no e jurem só pelo seu nome. Foi isso que eu estava dizendo, que jurar pelo nome do Eterno é falar apenas aquilo que você foi autorizado a falar. E Yeshua diz, olha, por cada palavra que vocês falarem, vocês serão julgados. Ou seja, que nossa palavra deve ser um juramento. Assim como o Eterno. Cada palavra do Eterno é um juramento, meu irmão. Porque ele não fala nada vazio. Que o juramento é justamente você se comprometendo de todo o coração em cumprir aquilo que você disse. Porém, tudo que o Eterno falou, ele é capaz de cumprir. E ele está cumprindo a cada dia. Cada promessa que ele disse vai ser cumprida, e já se cumpriu algumas, e outras vão ser cumpridas no seu devido tempo. Por exemplo, o Olam Rabá, que nós tanto aguardamos, a presença do Eterno junto conosco. E já nós temos um vislumbre hoje, mas o Olam Rabá, o mundo vindouro, uma promessa do Eterno que ele vai cumprir. Por isso que tudo que o Eterno falou é como se fosse um juramento. Então, quando você está repetindo as palavras do Eterno, isso é jurar pelo seu nome. É você falar aquilo que ele pode cumprir. Ou seja, que Yeshua fez isso. Tudo que ele falava era proveniente. Um carro de som tá forte. Tá forte aqui. No alto mesmo. Ixi. Imaginem, tudo que Yeshua falou foi concernente com a palavra do Eterno. Então, cada palavra de Yeshua é como se fosse um juramento, pelo nome do Eterno. E assim seja a nossa vida. Quando a gente diga, eu posso fazer isso, faça. Você vai fazer. E sua palavra é como se fosse um juramento. Não sigam outros deuses.
escolhidos dentre os deuses dos povos à sua volta. Novamente Moshe batendo na tecla das outras, daquelas divindades que aqueles povos cultuavam, né? Porque ele está falando para um público que praticamente é novo. Uma grande parte ali daquele público não viveu na terra do Egito. Eles só viveram aquele momento ali do deserto. 38 anos rodando ali no deserto. Muitos nasceram nesses anos aí. E eles não viveram na terra do Egito, que tinha centenas de deuses. Eles não tiveram essa experiência. Não se contaminaram com isso. Porém, quando eles adentrarem na Terra Prometida, eles vão encontrar nações que têm essa prática de servir a outros deuses. Tanto que o povo só em um momentozinho ali que ficaram parados ali nas campinas de Moabe, eles foram enredados ali pelas moabitas e levados a servir a outros deuses. Já se maravilharam, né, com as suas práticas, já começaram a abandonar o Eterno. Imagina eles vivendo no meio daquela região ali que era empestada desses deuses aí, desses falsos deuses. É isso que Moshe está querendo dizer para eles. Tomem cuidado, não sigam outros deuses escolhidos dentre os deuses dos povos à sua volta. Tomem cuidado porque vocês vão encontrar isso lá. São vários conselhos que Moshe está passando para que o povo de Israel tome cuidado, advertindo eles em cada uma das ações que podem vir a fazer com que eles abandonem o Eterno. A gente vai ver já já que isso pode acontecer até conosco nos dias atuais. Deixa eu só ver a hora aqui. Meus irmãos, já estou passando da hora aqui. Vou ler um pouquinho mais rápido para a gente poder seguir, né? Pois Adonai, seu Elohim, que está aqui com vocês, é um Elohim zeloso. Se vocês fizerem isso, a ira de Adonai, seu Elohim, se acenderá contra vocês e ele os exterminará da face da terra. Moshe, meus irmãos, continua relatar que a presença do Eterno estará acompanhando o povo mesmo após a sua partida. Que quando Moshe morrer, o Eterno vai estar no meio do povo ali, observando suas atitudes. Eles vão estar agora num terreno hostil, completamente hostil. Todos os que estarão ali na terra de Canaã serão seus inimigos. Porém, se eles permanecerem fiéis ao Eterno, nenhum mal acontecerá contra eles. Mas se eles começarem a se prostrar diante de outras autoridades, porque essas outras autoridades vão dar uma nova instrução para eles. E essas novas instruções vão quebrar toda a Torá do Eterno. A gente vai observar que eles vão chegar ao ponto de sacrificar seus filhos aos ídolos. Isso é uma abominação diante dos olhos do Eterno. E tantas outras práticas que o Eterno considera como desprezíveis. Mas Moshe está fazendo esse alerta, meus queridos, para que o povo não divida a glória do Eterno com nenhuma outra entidade, né? Nenhum outro Deus. Só o Eterno pode ser adorado. Ele não divide a sua glória com ninguém. Moshe sempre está repetindo essa questão desse mandamento no discurso dele, de não fazer imagem de escultura, de não servir a outros deuses. Ele está sempre voltando na mesma tecla. Só nesse estudo da tarde agora a gente já viu umas 3 ou 4 vezes ele falando sobre esse mesmo tema. Tomar cuidado com a prostituição relacionada à idolatria. E no versículo 16 diz o seguinte: não ponham Adonai seu Elohim à prova como vocês fizeram em Massá. Foi o caso lá que o povo ficou questionando. Olha, o Eterno realmente está conosco? Que está deixando a gente... Não está vendo que a gente está morrendo de sede aqui? Vamos morrer todos aqui por causa de água. Aí o Eterno foi lá e autorizou Moshe a bater na rocha e a água fluiu.
Mas aquele dia o povo questionou se a presença do Eterno estava no meio deles. Questionou se o Eterno realmente se importava com o seu povo. Só porque passaram alguns dias sem água. O Eterno estava vendo aquilo ali. Só que o Eterno tem um momento certo para poder conceder aquilo que você está precisando. Às vezes você está passando por uma privação, meu irmão, minha irmã. Você não sabe nem por que é. Mas vai chegar um momento certo que o Eterno vai lá e vai te auxiliar. Vai te dar aquilo ali. Vai te fazer alcançar aquilo que você está almejando. Só é você não questionar e ficar dizendo que o Eterno não está mais presente, não está mais perto de você. Você só tem que aguardar. Guardem com diligência as mitzvot de Adonai seu Elohim e as instruções e os regulamentos que ele deu a vocês. Então Moshe, de novo, lembre-se, está sempre batendo nessa tecla. O povo que está ali, que é novo, né? Muitos que não têm esse entendimento, olha, tomem cuidado. Quando vocês entrarem na terra, eu não vou estar mais aqui, mas preste atenção única e exclusivamente nas palavras da Torá do Eterno. Não desviem sua mente e seu foco de obedecer essa instrução, essa Torá. No versículo 18 diz: façam o que é certo e bom aos olhos de Adonai, para que tudo vá bem com vocês e entrem e possuam a boa terra jurada por Adonai aos seus antepassados. A pergunta que eu faço, essa não é a de R$1 milhão não, viu? Que eu fiz ontem. Essa é uma mais baratinha. Vocês já entenderam, já estão afiados, já estão ligados. Mas o que é certo aos olhos do Eterno, meus irmãos? O que é correto? Qual é a forma correta de andar segundo o que o Eterno prescreveu para o seu povo? Uma observância irrestrita, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma alteração, nem para mais nem para menos, nem acrescentar nem retirar, acerca da sua Torá. Ter amor e temor em as suas instruções. Fazer o que o Eterno, fazendo isso, o Eterno estará no meio de vocês, como estava no meio do povo de Israel, onde eles estavam em obediência à sua Torá. Porém, se o povo, Moshe está dizendo isso, se vocês descumprirem as instruções do Eterno, automaticamente ele se afastará de vocês. Aí a gente pega um texto que está lá em Yeshayahu, capítulo 59, versículo 2, diz: mas as suas maldades separam você do seu Elohim. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Porque vocês transgridem a sua Torá, ele não vai ouvir mais vocês. Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz: se alguém recusa ouvir a Torá, até as suas orações serão detestáveis. Então, se o povo começasse a descumprir a Torá do Eterno, o Eterno iria se voltar contra eles. No versículo 19 diz: e expulsem todos os seus inimigos que estão à sua frente, como Adonai disse. Então, o povo não poderia fazer alianças com essas nações, porque essas alianças aos poucos iriam desencorajar o povo de Israel a cumprir as vontades do Eterno, para poder se assimilar e parecer mais enturmado ali, né, com essas nações aí que estavam à sua volta. Então o Eterno diz: olha, vocês não podem fazer aliança com esses inimigos, vocês vão expulsar ele da presença de vocês. Um dia, quando seus filhos perguntarem o que significam esses testemunhos, regulamentos e regras entregues a vocês por Adonai nosso Elohim, quando o povo tivesse uma obediência tão firme à obediência do Eterno, e se as crianças que nascessem perguntassem: por que vocês
Porque a gente não anda conforme esses povos aqui. É isso que eu tô dizendo a vocês, que eu tava falando para vocês, que acontece hoje. Quando você observa uma família que observa as instruções do Eterno, que tem essa sabedoria passada de geração em geração, essa família tem o segredo do sucesso. Porém, se os pais não fizerem isso, como a maioria das nações praticam, né? São contrárias à Torá. Se você que tem esse conhecimento não bota em prática isso, ensinando seu filho a não ser igual a todo mundo, querendo se assimilar, querendo estar junto de todos ali, o que é que vai acontecer? Você já não mais praticará, a corda não vai pender para que as pessoas que estão à sua volta sejam puxadas por você para a obediência do Eterno. Pelo contrário, você que vai ser carregado para lá. Tem uma piada que eu conto que é o seguinte: o caba tava sempre as pessoas diziam para ele, um atrás do outro, dinheiro chama dinheiro. Aí ele, poxa, dinheiro chama dinheiro, dinheiro chama dinheiro. Ele passou na frente do banco e disse, rapaz, já sei, vou botar minha nota aqui debaixo da porta e vou segurar para que meu dinheiro chame o dinheiro ali do banco e venha para mim, né? Aí ele pegou a nota de 50 reais e botou debaixo da porta assim. Aí quando do outro lado lá de dentro, esse banco fechado, né? Tava o zelador, né? Ele varrendo lá, quando ele olhou debaixo da porta, uma nota de 50. Ele foi lá e puxou a nota. Aí o cabo que tava de fora ficou refletindo. Ih, rapaz, lá tinha mais. Aí chamou o meu. Ou seja, você, meu irmão, que é só uma notinha, não pense que você vai conseguir atrair as pessoas todas de uma vez. Se você estiver no meio deles, você pode ficar isolado. E aos poucos, alguns vão se aproximando de você ao observar que você é diferente e que você serve ao Eterno de todo o coração. Agora, se você estiver no meio dele, você vai ser puxado. Você vai ser levado. É isso que o Eterno quer dizer. As famílias que permanecem em obediência ao Eterno, quando seus filhos forem crescendo, dizem, olha, mas pai, por que ninguém guarda o Shabat, mas nós guardamos? Por quê? É isso que essa pergunta vai ser feita. É justamente para que as pessoas possam explicar como tudo procedeu, como o Eterno livrou eles do Egito, como o Eterno fez com que eles chegarem a esse conhecimento, a essa instrução. Em Devarim, capítulo 6, versículo 21, diz o seguinte: vocês dirão a eles, nós fomos escravos do faraó no Egito. Adonai nos tirou do Egito como um forte. Moshe está tirando o foco dele, dando ao Eterno, dando glórias ao Eterno, dizendo que foi o Eterno que tirou o povo do Egito. Não foi Moshe. Moshe foi o braço do Eterno. Assim como hoje, Yeshua está com a missão de, através das suas palavras, retirar-nos do Egito que nós vivemos. Mas quem está nos tirando é o próprio Eterno. Então, o Eterno, meus irmãos, ele está com um braço forte. Olha aqui, ó. Azak. Nós estejamos fortes e fortalecidos pelo braço do Eterno. Que ele nos tire também desse momento de escravidão. E o Egito representa literalmente o mundão que a gente vive hoje. Que esse mundão não possa nos contaminar. Que a gente sempre esteja expulsando as doutrinas, os ensinamentos que o Egito pode nos trazer de errado e contrários à Torá. No versículo 22 diz: Adonai realizou sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa diante dos nossos olhos. Ele nos tirou dali com o objetivo de nos levar para a terra que jurou aos nossos antepassados que nos daria. Então, o que é que a gente aprende nisso aí? Que os testemunhos do Eterno, que são Ed, né, os testemunhos do Eterno, com as duas letras maiores que estão lá no Shema,
devem ser contados e repetidos a cada momento de nossa vida. O Egito está de pé na representação das nações as quais vivemos hoje. Se você contar, se você hoje vai contar, além logicamente do que aconteceu literalmente no Egito, você vai contar para as pessoas, lógico que além do que aconteceu lá no Egito com o povo de Israel, você deve contar também como você saiu desse Egito. Foi o que eu contei ontem, meu testemunho de quando eu encontrei lá em Devarim, capítulo 4, versículo 2, aquilo mudou a minha vida. Você deve contar também. Porém, com a intenção somente de engrandecer o nome do Eterno. Hoje, as nações têm milhares de deuses, autoridades que falam aos ouvidos da gente, querendo levar a gente para perto deles. Que as palavras do Eterno estejam em nosso coração, que elas não saiam do nosso dia a dia, que elas estejam sempre nos levando até o pleno conhecimento do Eterno. Que a gente não seja mais escravizados pelas doutrinas do mundo. E no versículo 23, o comentário que eu anotei aqui, né? Que é uma luta mudar a nossa concepção do que é bom. Pois o Egito, ao privar as pessoas das coisas boas, que só o Eterno pode conceder, oferece alho, cebola e pedaços de carne, né? Porém, meu irmão, quando você está servindo ao Eterno, meu querido, minha querida, não existe nada maior do que isso. Não existe plenitude maior do que servir ao Eterno. Você não vai mais esses alhos, cebola que o pessoal está oferecendo para manter você preso, escravo. Você vai dizer, muito maior e muito melhor é servir ao Eterno. Se servir ao Eterno hoje é muito melhor do que qualquer coisa do que as nações podem oferecer. Você vive em plenitude, em shalom. Você é satisfeito com aquilo que você tem. Você ama as palavras do Eterno e você busca a sua face. Só finalizar aqui, último slide. Adonai ordenou que guardássemos todos esses regulamentos e o temor a Adonai, nosso Elohim, sempre para o nosso bem, para que ele nos guardasse com vida, como nos encontramos hoje. E você, minha irmã, você, meu irmão, está aí. Você diz hoje, Rayon, você preserva as instruções do Eterno em seu coração. Se não, eu faço um convite para você. Faça um teste. Coloque o Eterno como prioridade na sua vida. Ande segundo as suas instruções. E veja se sua vida não vai melhorar exponencialmente. Você vai ser perseguido por escolher esse caminho. Porém, a satisfação e a plenitude do Eterno vai te cobrir com muito mais do que o Egito tem para oferecer, o que essas doutrinas desse mundo podem te oferecer. A obediência cuidadosa de todas as mitzvot diante de Adonai nosso Elohim, como ele nos ordenou a fazer, será a nossa justiça. Você será justo a partir do momento que você foi salvo pelo Eterno, e você será justificado a partir do momento que você pratica as suas instruções. Esse foi o nosso estudo desse Shabat. Não pude trazer mais conhecimento para vocês aí, pesquisar mais um pouco, porque para mim eu tenho uma dificuldade muito grande ainda de organizar esses estudos, de colocar uma identidade, né, nos estudos que são brilhantemente trazidos por todos os Morim. E quando eu vou fazer um estudo, geralmente o professor Moraes Marcos Felipe me dá muito tempo, né, entre uma porção e outra, e essa aqui foi um caso específico, especial, de eu poder substituir um dos Morim. E nesse caso eu gostei muito de fazer essa porção, aprendi bastante e espero não ter atingido ninguém ou deixado ninguém triste aí com alguma palavra que tenha sido dita. Que o Eterno possa abençoar a semana de vocês. Vocês tenham uma excelente semana,
cheia da graça e misericórdia que o Eterno, só Ele, pode proporcionar a vocês. Vamos escutar o meu amigo, meu irmão, Garganta de Aço, Yosef Torres, na Abricat Kohanim. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança e alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Tavua Tove. Tchau. Tchau da Pinotinha aqui, viu? O amor da minha esposa aqui. Se eu não mostrar ela, ela fica triste. Vou botar uma musiquinha aqui. Mais uma vez de Papai Haimson. Vou só trocar aqui. Toda vez eu me esqueço de trocar. Vou botar outra música pra vocês, tá bom? Shalom, shalom, meus irmãos.
השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד אוי נרנאי 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 נאי 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 Esse dá um abraço especial a todos os irmãos que estão aí no chat, né? Sempre estão presentes. O meu irmão Café Sem Açúcar, Lu Camilo, Sanders Félix, Neide Correia, Sueli Rocha e seu esposo Antônio Pereira, também a Rose Rívia, né? Eric Ferreira, tantos outros, né? Que estão aí. Eu não posso citar, não vou conseguir citar todos. Moré Kessia, o Moré Márcio Luan, o Moré Marcos Felipe, Renato Prísio, Jaimson, Daniel, todos eles. E principalmente faltou a nossa querida irmã, senti a falta dela aí no chat da irmã Marta Maria Maia. Que o Eterno te abençoe, irmã. Que vocês possam ter uma excelente semana, viu? Shalom, shalom.